Olá pessoal, vamos à parte 8 do tutorial do Pandas. A partir de agora a gente vai explorar algumas funcionalidades mais avançadas do pacote, tá? A gente vai trabalhar na mesma base que eu venho trabalhando, house underline ok, que é aquela base que contém dados imobiliários da cidade de Melbourne, na Austrália. Então, eu vou importar logo aqui o pacote Pandas, import pandas spd, vou criar o nosso data frame como sendo pd.read csv housing underline ok.csv. Vou rodar para ele criar a base, beleza. Então, a primeira função que a gente vai estudar aqui é o apply. Tá? A ideia do apply é que a gente consiga aplicar funções customizadas, tá? Criadas pelo usuário para fazer algum tipo de transformação no data frame. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: se a gente, por exemplo, importar o pacote NumPy, que é um pacote de álgebra linear, tá? Vou importar ele com o apelido NP. O NumPy tem uma porção de funções matemáticas. Um exemplo delas é np.sim, calcula o seno para um ângulo, aqui está em radianos. Tá? Então, se eu executar, quanto seria o seno de 10, seria esse valor. Tá? As funções do NumPy a gente pode aplicar diretamente no data frame. Por exemplo, se eu quiser calcular, mesmo que não faça sentido, o seno das distâncias do aeroporto, que é uma informação que tem nesse data frame. Então, se eu passar aqui df.distância aeroporto e executar, o resultado vai ser uma série, tá? Já que eu acessei uma série do data frame, né? Uma coluna, com o cálculo do seno aplicado em todas as linhas dessa série. Tá? Funções do NumPy a gente consegue utilizar de forma direta. Se a gente criar uma função customizada, isso não é possível, porque a função ela não está preparada para receber, geralmente, um data frame e executar a operação de forma eficiente. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui para dar uma testada nessa função apply, tá? A gente vai criar uma função que vai criar uma coluna que vai me dizer se eu estou perto ou longe do aeroporto. E a condição para estar perto vai ser verdadeira caso a distância seja menor do que 3,5 km. Tá? Então, distâncias menores do que 3,5 km, a gente vai dizer que o imóvel está perto do aeroporto. Acima disso, ele vai estar longe. Tá? Então, para criar uma função no Python, a gente utiliza o comando def, seguido do nome da função. Eu vou chamar aqui de a função perto ou longe, tá? Vai ser o nome da minha função. Eu termino abrindo parênteses, e dentro do parênteses eu tenho que definir qual é o argumento que vai ser utilizado para a função, tá? O parâmetro. Então, eu vou chamar esse parâmetro de dist, tá? Representando a distância. Coloco dois pontos, aperto Enter, ele cria esse espacinho aqui, indicando que a gente está agora dentro dessa função. Tá? Então, a ideia da lógica vai ser o seguinte: eu vou utilizar uma lógica if, then else, tá? Se, então, if dist. Se a distância for menor do que 3,5, dois pontos, então nós vamos retornar, utilizando esse comando aqui, ó, return, a gente vai retornar o texto perto, tá? Já que a distância foi menor do que 3,5. Vou colocar else, ou seja, caso contrário, nós vamos retornar return, que essa distância é longe. Então, se eu executar, a gente vai ter essa função criada, tá? Eu vou criar um códigozinho aqui embaixo, uma caixinha para a gente testar. Para chamar a função, basta repetir o nome dela, ó, perto ou longe. Abro parênteses e eu vou colocar um valor aqui para a gente testar. Ó. Se a distância for de 1,5 km, vou executar. O resultado deu ó, perto. Se eu colocar 4 km, o resultado vai dar longe. Então a função está funcionando exatamente como a gente espera. Como é que a gente faz para aplicar essa função em uma série do data frame? Basta que a gente acesse essa série. No caso, eu quero aplicar na distância do aeroporto, seguido da função apply, abre parênteses, e aqui dentro do apply basta a gente passar ó, a função que a gente criou. Nesse caso foi a função perto, underline ou longe, e a gente passa a função sem os parênteses, tá? A gente vai passar ela só com o nome.
Se a gente executar, ó, o resultado vai ser uma série resultante da aplicação dessa função em todas as linhas da série distância aeroporto. Como a gente executou e está aparecendo o resultado aqui embaixo, significa que o data frame não foi alterado, né? A gente não criou essa coluna nova. Se eu quiser criar a coluna nova, basta copiar esse comando e atribuir uma nova coluna. Eu vou chamar aqui de df, abre colchete, entre aspas, a gente vai colocar o nome da nova coluna, eu vou chamar de perto ou longe, tá? Vou colocar o mesmo nome da função. Isso daqui vai ser igual a df.distância do aeroporto.apply, nossa função. Se eu executar, vou criar mais uma caixinha embaixo para a gente dar uma olhada. df.head para a gente olhar as 5 primeiras linhas. A nova coluna foi criada lá no final, tá? Então se eu for até o final, a gente tem uma nova coluna perto ou longe que tem os valores obedecendo aquela função que a gente criou. Ok, a gente tem outra possibilidade de aplicar transformações no data frame, tá? Uma delas é utilizando o comando eval, tá? Vamos supor que a gente queira calcular a razão entre a área construída e a área do terreno, e a gente quer criar uma nova coluna no data frame com essa informação. Eu posso fazer isso de duas formas, tá? Ou eu faço da forma direta, eu posso simplesmente dizer que eu quero dividir a série área construída pelo df área terreno, tá? Se eu fizer operações matemáticas com séries, o resultado vai ser essa operação aplicada em cada linha, tá, correspondente a essas séries que estão envolvidas no cálculo. Eu poderia ter criado uma nova coluna dando um nome aqui, né? Razão, por exemplo, razão underline área, tá? E dizer que isso é igual a essa operação. Essa é uma forma de fazer, mas a gente tem também disponível esse comando eval, vou mostrar como é que funciona ele, tá? Para gerar esse mesmo resultado. Basta colocar df.eval, tá? É uma função que faz parte do data frame. O eval a gente vai passar a expressão na forma de um texto. Basta que a gente utilize o nome das colunas, tá? O nome das séries. Então, primeiro eu vou colocar o nome da coluna que eu quero criar, vou chamar de razão, sem um tio, tá? Underline área. Isso aqui vai ser igual a área underline como é o nome da construída, área construída dividido por área terreno. Vou executar e lá no final, ó, do nosso data frame a gente tem a coluna, ó, razão área. Perto ou longe se mantém, né? Porque a gente fez a modificação do data frame, mas agora a gente tem essa coluna. Como o resultado está sendo mostrado aqui embaixo, significa que o data frame não foi alterado, tá? Então eu tenho que colocar o comando in place. Toda vez que eu tenho uma função que é aplicada diretamente no data frame e o resultado é mostrado aqui embaixo, se você quiser efetivar a transformação, tá? Basta você passar esse comando in place igual a true, executar e foi, né? Se eu colocar aqui df.head, só para a gente ver as 5 primeiras linhas. Lá no final a gente tem, ó, razão área. Inclusive dá para perceber que tem uma informação aqui que com certeza está equivocada. Mais de uma, né? Ó. Como é que eu tenho uma área construída maior do que a área do terreno? Isso é impossível. Mas tudo bem. A não ser que a gente considere que a área construída de um prédio, os vários andares vai somando, né? Então seria possível, tá? Deixa eu ver se esse daqui é. Esse aqui é uma casa, ó, uma casa com 1.800, só se o terreno é bem pequeno, a casa tem 2 ou 3 andares. Mas enfim, vamos em frente. Outra função interessante, tá, que a gente pode aplicar nas séries é a função chamada between. Tá? Toda vez que a gente quer aplicar um filtro, a gente precisa estabelecer intervalos, tá, entre um valor e outro, a gente pode utilizar o comando between para a gente não precisar fazer aquele esquema de filtro onde eu coloco entre parênteses uma condição e comercial outra condição, tá? O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, eu vou filtrar as distâncias do aeroporto entre 1 e 3 km, tá? Eu só quero as informações cuja distância do aeroporto esteja entre 1 e 3 km. Então eu vou colocar aqui df, tá ok. Dentro do colchete eu vou colocar o filtro, só que o filtro aqui vai ser bem mais simples, eu posso utilizar o comando between, df.distância do aeroporto between,
E o between a gente vai passar o limite inferior, ó, left e right. Limite inferior e limite superior. Então, vou colocar 1,3, executar. E olha só, deixa eu utilizar o comando head aqui para a gente não ver muitas linhas, tá? Ó, eu só tenho informações com distância do aeroporto dentro desse intervalo, tá? É bem útil essa função quando eu estou interessado em filtrar intervalos. A última funcionalidade para esse vídeo, tá? A gente vai ver outras funções avançadas em vídeos mais para frente, tá? É o agrupamento de valores, que foi uma coisa que eu mostrei um pouquinho no vídeo passado. Mas a gente vai ver aqui umas funcionalidades a gente vai ver mais possibilidades, tá? Então, para agrupar dados, a gente utiliza um comando chamado group by. Tá? Hoje a gente passa o parâmetro by, que representa a coluna do data frame que vai ser utilizado como referência para esse agrupamento. Tá? Todo agrupamento que a gente faz utilizando o group by, a gente tem que especificar a forma como ele vai lidar com esse agrupamento. Eu vou mostrar aqui um exemplo com a média, tá? Então, eu vou fazer um agrupamento por tipo. Lembra que a gente tem um tipo do imóvel, né? Então, vou utilizar aqui, ó, df.groupby. A gente pode passar o parâmetro by assim igual, ou então simplesmente colocar o nome da coluna sem passar o nome com a chavezinha, tá? Mas eu vou colocar by aqui para ficar mais fácil de entender. By tipo. Então, eu vou utilizar o tipo de imóvel para fazer o agrupamento. Se eu executar, ó, ele só vai me mostrar aqui embaixo que a gente criou um data frame, é um tipo especial de data frame chamado group by, tá? Para a gente especificar a forma como ele vai lidar com esse agrupamento, a gente coloca um ponto logo depois do comando group by e coloca a função que a gente vai utilizar para o agrupamento. A gente tem a possibilidade aqui, ó, por exemplo, de colocar para ele calcular a média, tá, no agrupamento. Então, se eu executar, para todas as colunas que são numéricas, tá, por exemplo, quarto, preço, distância do aeroporto, ele transformou o tipo no índice, ó, é o nosso índice da tabela, agora é o tipo, que a gente agrupou por ele. Para cada tipo, ele está somando e dividindo pelo número de itens, ou seja, está calculando a média para todos os atributos restantes. Tá? Então, esse daqui é o número médio de quartos para os apartamentos, o número médio de quartos para as casas e o número médio de quartos para os kitnets. Tá? Eu tenho a mesma informação para o preço, distância do aeroporto, para o CEP, apesar de não fazer sentido, banheiros, vagas e por aí vai. Tá? Para todos os atributos que a gente tem no data frame, a gente tem esse cálculo médio. A gente tem várias possibilidades de cálculo. Ó. A gente pode contar os valores ou então calcular só o valor máximo, mínimo, a mediana, desvio padrão. Se você quiser saber a lista completa, eu coloquei esse link aqui que mostra a lista completa de comandos que você pode aplicar aí no GroupBy, tá? Só que o GroupBy ele vai além disso, tá? A gente pode fazer agrupamento em camadas. Por exemplo, se eu quiser agrupar esse dado em relação ao tipo e o número de quartos, basta que a gente utilize df.groupby. E quando a gente passa aqui o comando by, em vez de passar logo o texto, né, representando o nome da coluna, a gente vai passar uma lista representada pelo colchete. Vou abrir aspas, o primeiro que eu vou considerar é o tipo, vírgula e também quartos, tá? E vou colocar aqui média só pra gente, aliás, vou colocar valor máximo, vai ser mais interessante. E vai agrupar pegando só o valor máximo, tá? Então se eu executar, ó, a gente tem agora o valor máximo de cada atributo, considerando, ó, apartamento e quartos, todas as combinações. Então, apartamento com um quarto, o nosso preço médio, por exemplo, é esse daqui. Apartamento com 2 quartos, a gente tem esse preço médio, essa distância média, esse número de banheiros médio e por aí vai. Tá? Eu posso colocar quantos eu quiser aqui, quanto mais opções, a gente vai criando uma estrutura que a gente chama aqui no Pandas de multi-index. Tá? A gente tem várias dimensões, é como se essa tabela agora ficasse tridimensional. Né? A gente tem a dimensão do tipo e de quartos. Tá? Então a gente tem todas as combinações, ele fica uma tabela bem maior, né? E eu posso fazer e além ainda disso daí, porque se eu fizer o agrupamento, eu vou repetir esse mesmo agrupamento aqui com tipo quarto, tá? E vamos supor que eu esteja querendo focar na análise do preço, tá? Associado ao tipo e o número de quartos. Então, eu posso colocar aqui no final ponto tipo. Aliás, eu tenho que colocar ponto describe.
O ponto describe, ele vai mostrar as estatísticas descritivas desse data frame, tá? Então eu posso especificar aqui que eu quero essa informação só do preço. Vamos ver se vai funcionar assim. Exatamente assim. Então, para o preço eu posso utilizar o comando describe para ele mostrar todas as estatísticas descritivas, ó. A frequência, média, desvio padrão, mínimo e máximo, tudo isso daqui para o preço, agrupado respectivamente para o tipo e número de quartos. Então a gente pode ter aqui, ó, vou descer a barra de rolagem. Então a gente tem, ó, apartamentos com um quarto, a gente só tem dois registros nessa base, tá? A média do preço é esse daqui, o desvio padrão é esse, o menor valor desses dois é esse, a gente tem aqui os quartis. Vamos ver aqui um exemplo que tenha mais opções, ó. Casa com 3 quartos, a gente tem várias instâncias, ó, né? 1125, tá aqui o preço médio, tá? Essa coluna aqui é a média, desvio padrão e tudo mais. Então, se eu quiser, por exemplo, saber qual é a característica do imóvel que tem a maior média de preço, a gente pode ordenar. Isso daqui é um data frame, tá? Então, essa média aqui virou uma coluna desse data frame. Então, se eu quiser acessar somente a média, tá? Basta colocar .min, a gente tem aqui a média. Então, eu vou fazer o seguinte, em vez de colocar o describe, eu vou colocar .min, tá? Já que a gente está interessado na média, .preço, tá aqui. Então, a gente pode ordenar esse preço aqui do maior para o menor, no caso do menor para o maior, utilizando o sort values. Acrescentando esse comando aqui no final, a gente tem agora as informações ordenadas do menor para o maior. Se eu quiser inverter a ordem, basta eu passar o comando ascending igual a false. Então a gente tem agora do maior para o menor. Então, ó, a casa que possui o tipo de imóvel que possui maior preço médio são casas com 6 quartos. Se a gente quiser saber só o valor máximo, ó, basta substituir o min por max. E agora eu já sei exatamente qual é o imóvel mais caro dessa base, tá? É um imóvel do tipo casa que possui 5 quartos, ó. Ele tem um preço de 8 milhões. Se a gente quiser saber qual o número, por exemplo, de quartos e vagas para esse imóvel mais caro, basta a gente colocar uma vírgula e agrupar também por vagas. Se eu executar, a gente tem agora o data frame é bem grande, né? Ele colocou 3 pontinhos, a gente está interessado só no mais caro. Então é uma casa com 5 quartos e 4 vagas, tá? Então group by ele é muito útil, tá, para fazer análise de dados. Ele auxilia bastante para a gente tentar encontrar resultados envolvendo um conjunto de atributos, tá? Então esse vídeo vai até aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá, para acompanhar as postagens. E até a próxima.